Boa noite, queridos. Que a paz esteja com todos. É muito gratificante estar aqui essa noite. Eu falei que a gente já fica nervosa normal e hoje o pastor está aqui. O pastor está aqui, é uma live talvez diferente. O Murilo está aqui, o Rafa está aqui. Vai ser uma conversa, mas vai ser um período muito gostoso. Eu sei que o Espírito Santo, o Senhor está aqui conosco, e que o Espírito Santo esteja tocando o coração de cada um de vocês. Nós vamos orar, pedindo para que o Espírito Santo direcione as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu lhe agradeço. Eu te agradeço, Deus, por esse momento. Estar aqui na tua casa, estar aqui, Senhor Deus, compartilhando a tua palavra, porque é a tua palavra que liberta, Senhor. Muito obrigada. E que o teu Espírito Santo, Deus, esteja tocando os corações de cada um, Pai, que está assistindo nesse momento, Senhor. Toca e fala muito mais do que aquilo que vai ser conversado aqui, que vai ser falado aqui da tua palavra, Senhor. Que o Senhor Espírito Santo esteja tocando muito mais os corações, em nome de Jesus. Queridos, o nosso tema dessa noite é carne versus espírito. E eu vou ler o tema, Gálatas 5, do 16 em diante. Diz assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com estas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo, sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Eu vou passar para o pastor, que o pastor ele quer fazer um panorâmico de Gálatas, e estou passando para ele. Amém. Boa noite, pessoal. Paz seja convosco. É muito feliz estar aqui com vocês. Estou me sentindo aqui um leão na cova dos Daniéis aqui. Esses três, graças a Deus, mestres aqui, têm cuidado da mocidade e têm verdadeiramente sido assim o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no conhecimento da palavra de Deus. E a gente se sente assim honrado de estar juntamente com eles aqui, no nome de Jesus. Certamente sabemos que isso tudo é fruto do Espírito Santo na vida deles, no nome do Senhor Jesus. Como o tema de hoje é a nossa luta aí contra a carne, contra o Espírito, e o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no final, aí no capítulo 5, que é o último capítulo dessa carta, ele vem com essa exortação. Então eu queria fazer um pequeno panorâmico aqui da carta de Gálatas. Na verdade, essa carta ela é considerada a coroa das epístolas, porque praticamente foi a primeira carta escrita. Nós encontramos em Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, mas na verdade a carta de Gálatas considerado a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, e
é muito importante quando no início dessa carta ele fala que ele teve um encontro com o Senhor e que ele não voltou para lugar nenhum, ele continuou indo para Damasco mesmo, para lá já anunciar o Cristo que ele havia conhecido no caminho. O apóstolo Paulo também, ele pregou aos Gálatas e ele fala que nós sabemos ali em Atos, a partir do capítulo 13, que essa carta é escrita pelo apóstolo Paulo, mas não é uma carta a uma igreja, porque Gálatas não é uma igreja, na verdade é a região da Galácia. Existia a Galácia do Norte, a Galácia do Sul, e a Galácia do Norte ela era composta de 4 regiões bem prósperas de toda aquela região. Então essa carta ela é considerada assim uma carta móvel, é uma carta que ela era, não como 1 Coríntios, a carta para Corinto, essa carta era uma carta que tinha ali o endereço de toda essa região da Galácia. E o que acontece? Quando o apóstolo Paulo ele vai na sua primeira viagem missionária, começando ali em Atos capítulo 13, eles saem de Antioquia, da Psídia, porque havia também a Antioquia da Síria, sai ele e Barnabé. Na verdade Paulo está debaixo da tutela de Barnabé, ele vai pregar pela primeira vez a palavra nessa região, e ele prega nessa região e ele tem muito sucesso, e muitas pessoas se convertem quando eles estão ali pregando. O testemunho de Paulo é tremendo, mas aqui no capítulo 4 mostra para nós que Paulo, na verdade, ele prega no verso de número 13, ele é obrigado a parar nessa região por causa de uma enfermidade. Acredita-se que ele havia contraído a malária, e isso havia afetado a visão de Paulo, porque mais tarde ele escreve, na verdade uma outra pessoa escreve essa carta, e no final ele escreve assim com letras garrafais. Acredita-se que ele, por causa da malária, que ele contraiu nessa região, que é uma região pantanosa, ele ali passa muito mal, mas as pessoas o idolatram. E está escrito aí no capítulo 4, verso 13, né? Vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelasse desprezo, nem desgosto, antes me recebesse como anjo de Deus, como o próprio Cristo, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para me dar. Então Paulo, ele fala que ele foi recebido nessa região como um anjo. E as pessoas, se possível, estavam dizendo assim: se fosse possível essa enfermidade nos seus olhos, nós daríamos nossos olhos para você. No entanto, o que acontece? Após o apóstolo Paulo se afastar um período de tempo deles, eles que haviam conhecido a Cristo, recebido o Espírito Santo, agora, por causa de ciúmes, estavam tentando levar eles para a lei e para a circuncisão. Estava querendo fazer com que eles voltassem. Então, ali no capítulo 3, Paulo fala assim: ó insensato Gálatas, começastes do Espírito e agora vocês estão indo para a carne. Então, é mais ou menos isso. Durante toda esta carta, o apóstolo Paulo ele vai relacionar isso, uma vida no Espírito, que era a vida que eles haviam recebido, porque o tema de Gálatas é a nossa liberdade em Cristo. A nossa liberdade em Cristo. E no final dessa carta, então, ele entra com as obras da carne e com o fruto do Espírito. Obra é aquilo que a gente faz, e fruto é aquilo que acontece naturalmente. Pedro quis fazer, não deu certo. Só depois que o Espírito Santo veio. Nicodemos procura Jesus e Jesus fala: olha, tudo isso que você tem não é nada, você precisa nascer de novo. E hoje, voltando aqui agora aos nossos participantes, como diz a Adriana, a preocupação dela qual é? Vocês que aprenderam, nós que aprendemos durante tanto tempo, agora diante da pandemia, diante da reclusão que estamos tendo, começamos a dar ouvidos a doutrinas que, na verdade, vão acabar nos afastando do caminho de Deus, vamos acabar mergulhando, na carne, no mundo,
porque fica em casa, come demais, assiste o que não pode assistir, o que não deve assistir, a gente é dono da gente mesmo. E foi o que aconteceu com os Gálatas. Quando o apóstolo Paulo deixou-os, por ciúmes, tentaram implantar ali novamente a lei e a circuncisão. Né? Então é mais ou menos assim. O que está sendo implantado hoje dentro dos nossos lares, das nossas casas, eu não sei. Murilo, Adriana. É porque o medo, assim, eu sei que o medo a gente precisa ter, né, pastor? É porque ele é um freio na nossa vida. Se a gente não tivesse, né, medo, a gente ia soltar e ia embora. Então a gente precisa ter, né, a gente tem que ter um freio. E o nosso medo é o que o pastor está falando aqui, né? É o jovem estar em casa, o adolescente, o junior, né? Eu sei que tem juniores assistindo, mas tem pais também assistindo. Eu sei que talvez esteja difícil de estar segurando, ou de estar... porque nós como pais, eu vou colocar assim nós, porque eu não tenho os meus, né? Mas tenho os meus. Né? A palavra de Deus diz que mais são os filhos da estéril do que eu tenho os meus de coração. E é difícil, mas a gente precisa estar em cima. Mesmo estando em cima, ainda a gente deixa vazar pelos vãos dos dedos, né? Porque chega uma hora que eles mesmos têm as vontades deles, só que, assim, eu creio que o ensino, é como a palavra de Deus diz, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que ela não se desvie deles. Mas a nossa preocupação hoje, é que nem na minha época, acho que na época do pastor, que a gente já tem quase a mesma, né? Mesma quase, né? Não é muita diferença não, né? Eu já estou com quase meio século. Na minha época, a gente não tinha muito, assim, aberto. Só que chegava nas nossas mãos. Chegava revista, chegava fita, chegava DVD, chegava muitas coisas. Só que hoje está muito mais aberto. Hoje tem a internet. Né? Então a gente clica ali, muitas vezes a gente está ali na internet e vem, né, algumas páginas. E o jovem, o adolescente é curioso. Né? E a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. A gente nós, né, da igreja, os jovens, os adolescentes, né, os anciãos, esse período que a gente está de quarentena, a gente precisa tomar muito cuidado com a carne, né, com o desejo da carne, porque aflora, né? Quando a gente está sozinho é que realmente vai mostrar quem a gente é. Quem a gente é, o caráter da gente. Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente jovem, adolescente, o junior, né? Tomar muito cuidado com aquilo que você está assistindo, com aquilo que, né, os sites que você está acessando. Você tem que tomar cuidado, como diz aqui, né? Eu acho que eu coloquei aqui virtude. Significado de virtude. Virtude é a conformidade com o bem, com a excelência moral ou com a conduta. Né? É uma conformidade com o bem, com a excelência. Né? E nós que conhecemos, já aceitamos Jesus como Salvador, nós temos o Espírito Santo. Eu acho que nós temos que ter uma conduta muito melhor ainda. Eu sei que vai aflorar muitas coisas, só que nós não devemos ceder. O problema é ceder. Não tem problema. Não, é que nem o pastor falou, ficar escutando os buchichos. Né? A gente ficar escutando a conversinha dos outros. Teve uma live dos jovens, a live regional, e o líder de jovens do estado, acho que foi, ele pregou por último, e ele falou: ouça o seu pastor.
Sabe, eu achei muito coerente aquilo que ele falou, porque hoje nós temos muitos acesso a muitas lives de vários pastores, de várias igrejas. Mas, queridos, eu sei que, né, não estou falando que você não pode assistir, mas nós temos pastor, nós temos pastores, nós temos líderes, né? Então, cuidado. Ah, não tem problema. Ah, vou colocar um piercing aqui, vou fazer uma tatuagem ali porque tá todo mundo fazendo. Não tem nada a ver. Tá na moda. Nós temos, pode falar. Portinha do nada a ver. A portinha do nada a ver, mas tem a portinha do inferno também. E no inferno acho que deve ter lá, né, a portinha do nada a ver. Então nós temos que tomar cuidado, né? Nós somos templos do Espírito Santo. E nós temos que cuidar desse templo aqui. Eu sei, mas fulano tem, ciclano... Sabe, eu tenho o testemunho do Rodolfo. Eu acho o testemunho do Rodolfo muito, muito lindo. E ele... mas ele tem tatuagem. Queridos, ele tem tatuagem até o momento que Deus falou, acabou. Acabou. E ele veio com tatuagem, ele não tem como ele tirar agora, a não ser que ele... Né, até tem, mas... Não vai ficar a mesma coisa. Nós temos que cuidar desse templo. Ai, Adriana, vocês são muito santos. Não é, Murilo? Até o apóstolo Paulo falou, miserável homem que sou. Quanto mais nós. Miserável homem que sou. E nós temos que tomar cuidado. Não é porque nós estamos num período de distanciamento da igreja, templo, mas nós continuamos sendo, né, igreja. Nós continuamos sendo o templo do Espírito Santo. E nós temos que cuidar disso aqui, não é, Murilo? Com certeza. Quando você tinha falado sobre o tema, eu até falei para você, mas será que a gente não pode ver um tema mais polêmico? Mas aí quando você começa a estudar isso, você vê que não tem um tema mais atual do que isso. Não tem um tema mais polêmico do que isso. No sentido de que passa tempos e tempo e sempre tem esse negócio, e o que pode, o que não pode, até onde é pecado, até onde não é, o que é carne, o que não é. E quando a gente começa a estudar, é uma coisa muito, muito, muito séria. Porque tem duas coisas, a gente precisa entender. Paz e prazer é duas coisas que não vai andar junto. É duas coisas que a gente tem que entender, nunca vai andar junto, é paz e prazer. Porque a gente tem paz quando pratica as coisas do Espírito. A gente vai ter prazer quando pratica as coisas da carne. Então não dá para ter as duas coisas. Acho que esse é um ponto importante. Quando você tem paz, é porque você está praticando as coisas de Deus, praticando as coisas do Espírito. E automaticamente você está matando a sua carne para ter essa paz. E se você está tendo prazer nas coisas do mundo, nas coisas que desagradam a Deus, com certeza o seu espírito não vai ter paz. Você vai ficar fraco espiritualmente. E se você anda de maneira que não está tendo, ou melhor dizendo, não está tendo essa guerra dentro de você, entre aspas, tem alguma coisa errada. Se nada está te incomodando, nada está incomodando você, porque alguma coisa está errada. Porque quando eu faço as coisas da carne, o espírito fica triste, enfraquece. E se quando eu faço as coisas do espírito, eu acabo deixando a minha carne de maneira, né, que ela fica ali me incomodando e não está acontecendo nada dentro de você, então tem alguma coisa errada. Você está agradando os dois. Não dá para agradar os dois. Mas o duro é que não pode ficar em cima do muro, né? Não pode ficar em cima do muro. Porque se ficar em cima do muro... Isso me remeteu à minha infância, quando eu estava para completar 18 anos, eu queria fazer uma tatuagem. Vou colocar eu como exemplo e eu vou falar de mim mesmo, então beleza. E eu vi aquilo e falo, nossa, que legal, cara, que da hora, eu quero fazer uma tatuagem, tá? Aí eu vim para Jesus, exatamente nesse meio tempo, né? Aí eu comecei a analisar, comecei a pensar, sabe? As coisas, parece que Deus, ele abre os olhos da gente para algumas coisas, né? E eu não vou nem entrar na parte espiritual, parte física mesmo.
olho para uma pessoa que fez uma tatuagem com 20 anos, aí beleza, legal, bonito, colorido, com 30 anos, legal, mas não tão colorido assim, 40, 50, você começa a ver que aquele negócio não fica mais aquela, puxa vida, né? Então agora pensa, né, o pessoalzinho que quer fazer tatuagem, né, não entramos nisso daí, gente, pensa, isso aí é pro resto da sua vida. É pro resto da sua vida. É uma coisa que vai ficar marcada no seu corpo. Não tem mais jeito. Ah, mas que a gente falou, tem a laser. Cara, a laser vai deixar uma cicatriz enorme no seu corpo. Eu já vi já. Então não compensa. Então, quando a gente começa a andar com Deus, a gente começa a entender, né, como é ouvir a Deus, a servir a Deus, a gente começa a perceber certas coisas que antigamente, quando a gente vivia pela carne, a gente não via, não percebia. Então é importantíssimo a gente, como a gente falou, ter o direcionamento de Deus. E a primeira coisa que a gente deve pensar, né, nessa guerra, poxa, será que isso aí vai trazer o que para a minha vida? O que vai edificar? Vai melhorar no meu testemunho? Eu vou ganhar uma pessoa para Jesus, né? Que, querendo ou não, esse é o foco maior da igreja, né? Do cristão, é levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. Será que isso vai trazer alguém para Cristo? Então, mas já que você está colocando isso, o que muita gente usa como desculpa, mas eu vou fazer uma tatuagem porque eu vou ganhar fulano de tal. Gente, balela. Você vai ganhar fulano de tal se você tiver a sua vida cheia do Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo que faz. Aí vai voltar em todo o tema, carne e espírito. As pessoas nós estamos falando aqui, para as pessoas que, na verdade, não têm o temor de Deus, o Espírito Santo não fala com essas pessoas, eles vão dizer, na verdade, vai acusar você de condenar, de falar, porque é tudo muito maravilhoso, é tudo muito, muito legal. Muito atrativo. É que nem aí quando entra no fruto do Espírito, né, é o amor. E o amor é assim, não adianta falar, eu vou amar uma pessoa, não. Você pode falar que eu vou amar e não amar. Agora, quando você ama, nasceu dentro de você. Nasceu dentro de você. Às vezes você não fala, eu amo, mas aquilo consome você, aquela dor consome você, porque você sabe que você ama. Agora, quando você está na carne, você pode dizer, eu vou fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. Na verdade, isso você está vindo para a parte da lei. Você está vindo para a parte da circuncisão. E era o que eu disse, o que aconteceu. O apóstolo Paulo ficou irado por causa disso. Se você lê em Gálatas, eu não vou me lembrar aqui, mas ele fala assim, olha, acho que deve ser no capítulo de número 3, verso 17, não é isso, mas ele fala que ele foi obrigado, Tito foi com ele foi obrigado a circuncidar Tito. Foi circuncidar Tito, falou, Tito vai comigo pregar o evangelho, e aí ele chega num determinado lugar, as pessoas falam assim, olha, ele é circuncidado? Capítulo 2, verso 3, olha, Gálatas capítulo 2, verso 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reconduzir-nos à escravidão. Ele fala que o Tito não foi obrigado a circuncidar, mas algumas pessoas queriam obrigar. E é isso que a gente está falando. Se você obrigar uma pessoa, antigamente se usava um termo, principalmente muitos nordestinos que vinham, que eu conhecia quando eu trabalhava na usina, agora eu passei para a lei de Cristo. Não era assim que falava, Murilo? É assim mesmo, isso, né? Murilo Bahia. É assim mesmo, agora na lei de crente. Na lei de crente. Agora eu passei para a lei de crente, eu passei para a lei de Cristo. Então não é lei. Não é lei. Não adianta, eu não vou fazer, porque a lei me obriga. É a velha história de quando Oséias fala Gomer era uma novilha obstinada. O que é uma novilha obstinada? Você pode pôr cerca, você pode pôr uma canga no pescoço, ela vai varar a cerca, ela vai pular em cima. Agora, quando você nasce do Espírito, o amor para com Deus, você saber que você vai fazer uma coisa que vai
ofender o Senhor Jesus. Isso faz... Porque acontece quando a pessoa ela se converte, ela ouve a palavra e muitas vezes ela vem chorando à frente? Por quê? Você... alguns aqui, eu lembro, o Rafa chegou cabeludo, de brinquinho, roqueiro. E aí, Rafa? Foi eu que eu briguei? Alguém não, brigou ninguém você? brigou. O que Foi aconteceu o com Espírito você? Santo, né? Um pouquinho do meu testemunho. Né? Deus falou comigo ali no banco, no culto, e eu simplesmente fui. Né? Eu senti o desejo de entregar minha vida a Jesus. E Deus tinha me falado que aquele caminho que eu estava não era mais aquele caminho para mim. Então, foi uma coisa nova que aconteceu comigo. Foi algo novo que aconteceu dentro de mim. Mas alguém obrigou você? Ou você olhou na lei, está errado? Não. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Não, de forma nenhuma. E o que aconteceu a partir daquele momento? Então, aí foi um processo, né? Um dia ao outro a gente foi mudando. Aí eu já comecei a parar de usar brinco, comecei a cortar o cabelo, inclusive preciso cortar de novo, já tá grande, porque eu não gosto mais de cabelo comprido, graças a Deus. Eu acho muito esquisito já para mim. E aquilo foi me moldando, né? Como eu falei, conforme a gente vai caminhando com Cristo, a gente vai vendo algumas coisas que o Espírito Santo revela pra gente, fala assim, ó, assim fica melhor para você. É desse jeito, olha só, assim tá melhor, a grosso modo falando. E é um processo. E outro testemunho também é do pastor, que eu, assim, quando o Espírito Santo... O meu testemunho há 35 anos atrás, mas foi assim. A gente quer ser bom, a gente quer ser honesto, a gente quer fazer as coisas certas. A gente quer, como você ouve as pessoas dizer assim, já fiz a minha obrigação. Mas não é dessa maneira. Eu fui para um retiro fumando. Eu fui e lá o Espírito Santo me batizou e eu ouvi audível a voz de Deus. Se você soubesse o quanto eu te desejei, você por simples isso não me deixava habitar, mas agora consegui, não vou deixar tão fácil. E a partir dali, a obra do Espírito Santo acabou acontecendo. E é isso que o apóstolo Paulo fala aqui, obras da carne. É aquilo que a gente faz. E às vezes aqui as obras da carne são descritas assim sempre para um lado mal, mas às vezes a pessoa até mesmo ela pelas obras da carne ela quer fazer a obra de Deus, não é verdade? Quer fazer a obra de Deus. É aquilo que eu disse quando Pedro pulou na frente de Jesus e falou assim, olha, eu estou disposto a ir contigo até a morte. Jesus falou, Pedro, você é balela, não vai amanhecer o dia aí, você vai me negar. Eu não, eles aí pode, mas eu não. Então quantas pessoas vêm, conversa e fala, e vai ser, e vai acontecer, e vai fazer, e você sabe que não acaba em nada. Agora, aquele que nasce do Espírito, de repente você vê e... E falando um pouquinho, pastor, do que o senhor falou sobre a liberdade cristã, e a liberdade cristã não é você falar assim, eu faço o que eu quero. Eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu penso. Pelo contrário, a liberdade cristã é você falar assim, eu domino a minha carne. Isso é liberdade. Você fala, não, eu consigo dominar. Eu consigo dominar o desejo de fazer uma tatuagem, porque isso não vai trazer benefício. Não vai trazer nada para você. Não vai acrescentar. Então, assim, a liberdade cristã ela é quando você consegue dominar a sua carne. Aí, Murilo, o Tiago já fala que aquele que dominar a sua língua, não é verdade? Ele fala a língua é um pequenino membro. É que nem o leme de um navio. Olha o tamanho do navio, é um lemezinho. A língua é que nem um palito de fósforo, incendeia uma floresta. Os homens põem freio na boca do cavalo. Se você conseguir dominar a sua língua, experimenta você quebrar um dente seu. Eu tenho um amigo meu que é dentista, ele falou, eu tive que socorrer uma pessoa, não por causa da quebradura do dente, mas por causa da grossura da língua, que a língua ficava esfregando no dente, machucou a língua. Ele falou, eu vou arrumar o seu dente para você não perder a sua língua. Alguém consegue? É a mesma coisa. Pode continuar, Murilo. Era isso. Voltando um pouquinho mais, se teus olhos fossem bons, todo o teu corpo terá luz. Né? Então, essa é a liberdade cristã. É conseguir dominar a carne, os desejos da carne. E o bom nisso tudo é que a gente tem o Espírito Santo para ajudar.
Então, é diferente de obra, é fruto, é aquilo que eu disse. A obra é algo que se faz. Porque lá em Apocalipse, quando a gente usa muito nos velórios, Apocalipse não diz assim, que descansou das suas obras, que as suas obras o acompanham. Então a obra é o que você faz, o nosso eu, muitas vezes. Agora, fruto do Espírito é algo natural. Quais são os frutos aí, Adriano? Você leu. Amor, é isso? E vai por aí, né? Entretanto, o fruto do Espírito... É que assim, no original... Tem caridade. Né, assim, o fruto do Espírito é amor. Amor. Esse é o fruto principal, amor. O resto aí deriva depois, disso aí. Esse é Sim. o crescimento. É um gomo, né? Na verdade, é um gomo com você olha a laranja, né? Agora, Trouxe ali, ó, para fazer uma dinâmica. a laranja é o fruto, na verdade, e dentro do... Oi, que delícia, Adriana. Eu não sabia que você ia fazer depois uma dinâmica. Ah, que legal. E a gente vai poder chupar ela, então. Não, Ah, legal. Você da sua casa tem que ir lá na sua dispensa, na sua fruteira lá e arrumar uma laranja. Pode falar, Adriano, Murilo, não sei. Não, pastor, quer continuar? Não, é aquilo que você disse. Eu perguntei o fruto do Espírito. E você, naturalmente, o apóstolo Paulo, ele fala, o fruto do Espírito é o amor. Como eu disse, quando Paulo pregou na Galácia, pela primeira vez, as pessoas diziam que, se fosse possível, davam o olho delas para ele. Eles viram, Paulo fala ali, nós lemos que ele pregou mesmo como enfermidade. Acredita que se... Foi daí que João Marcos voltou. João Marcos falou, puxa vida, pegando malária. O Paulo está quase ficando cego. Que negócio é esse? Eu não vou aguentar essa boca, não. Foi aí que ele voltou para trás, né? Mas Paulo fala que nessa região aí a gente vê o paralítico de Listra, a gente vê os milagres em Icônio, a gente vê a primeira viagem missionária de Paulo. Na verdade, ele sai dali da tutela de Barnabé, porque até então Paulo dava testemunho, mas agora aqui ele já começa a pregar. E aí, depois que passa o tempo, porque agora é a carta já, ele fica sabendo que o pessoal começou a voltar para a lei, e ele declara aqui que Abraão é 430 anos antes da lei. E mesmo assim, foi lá a promessa, de um foi a promessa. Aí você vai, em Gálatas você vai encontrar comparação de lei, comparação de Agar e de Sara, promessa, vai encontrar o herdeiro, o filho legítimo, e tudo isso o apóstolo Paulo está focado nisso, focado na liberdade que você tem no Espírito, ou você volta aos rudimentos de você ter que pagar as suas inquisições, você pagar pelo seu próprio... Depois, lá em Romanos também ele fala um pouco sobre isso, né? Em Romanos, capítulo 6 até o 8, ele vai falando também um pouquinho sobre essa liberdade cristã e sobre o pecado, né? Ele bate muito em cima disso, porque, como eu disse, aí o pessoal... enciumado de ver que muitas pessoas haviam vindo para Cristo, agora começou a querer controlar essas pessoas. Espera aí, eles não estavam admitindo que a pessoa era salva, se a pessoa não executava, cumpria a lei de Moisés, ou também se a pessoa não circuncidasse, apesar do Espírito Santo ter vindo na casa de Cornélio, porque na verdade Paulo está pregando para os gentios, né? Deixa eu ler um versículo aqui no capítulo 5 mesmo, do 13, olha só. Porque vós, irmãos, fosseis chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, é engraçado, né? Se a gente colocar na ponta do lápis mesmo, né? Essa parte aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Voltou para a lei. E é uma coisa assim, é fácil? Não é fácil, mas é um... Acho que uma coisa que é bom a gente ressaltar, que não é errado ou não é pecado quando você é tentado, né? A tentação, ela faz parte. Exatamente. Mostra que você está vivo, né? Sim. Mostra que você está vivo. E Tiago, ele fala, tem de grandes prazer, Tiago 1:2,
Porque quando Sou você é tentado. você batalha ali, você vence, você sai mais fortalecido. Se você venceu, porque você alimentou mais o seu espírito. Então, acho que isso é importante deixar claro. Não é errado quando vem a tentação, quando vem a dificuldade. Pelo contrário, igual o pastor falou, significa que você está vivo e o inimigo... E você está fazendo alguma coisa que o inimigo não está gostando. Olha, é interessante, né? Aquilo que eu disse, sempre Paulo vai colocar. Afinal, ele fala carne e espírito, mas ele vai falar um monte de coisa. Ele fala das duas Jerusalém. Eu não vou lembrar aqui o capítulo, ele fala, tem a Jerusalém de cima e a Jerusalém de baixo. Ele fala, a Jerusalém de baixo, para você chegar até ela, é dessa maneira. Mas agora, a Jerusalém de cima, a que nós buscamos. E ele fala ali para eles, olha, vocês estavam correndo bem. Vocês estavam correndo bem, mas aí no meio da corrida, vocês pararam. Começaram... Versículo 7, né, pastor? Da onde é? Lê para nós. Aqui, ó. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Então, Paulo estava muito irado com isso, que havia essas duas opções naquele tempo. Lei, circuncisão ou Cristo. Porque o tema, como eu disse da carta às igrejas da Galácia, é a nossa ou a vossa liberdade em Cristo. Capítulo 5, verso 1, o que diz? Deve ser mais ou menos isso? O que fala? Para a liberdade foi que Cristo vos chamou. Então, para a liberdade foi que Cristo vos chamou. Agora, as obras da carne vai fazer o quê? Vai nos prender. Como as pessoas dizem, o diabo dá a panela, mas não dá a tampa. Então, quando você está na panela, nossa, como disse o Murilo, o que você falou a respeito do prazer e da... Prazer e paz e prazer. Paz e prazer. É aquela velha história. Você tem a panela, mas não tem a tampa. Então, quando você está... O diabo, ele toma aí, faz, mas a hora que ele vai cobrar, vai ter um preço isso tudo. É que assim, quando a pessoa ela não serve a Cristo, quando ela está entregue, o diabo fala assim, fuma, a pessoa vai lá e faz, e fuma. Bebe, a pessoa vai lá e bebe. Ela não pensa, por quê? Já obedece ao inimigo. Mas quando ela é de Cristo, ela fala assim, olha, fala mal de alguém. Só que aí a outra vozinha falou, opa, você vai falar mal mesmo? Então você tem a escolha. Orei o Pai Nosso, né? Assim como nós fazemos, né? Você tem a escolha, né? Ele tá, por isso que falou, paz e prazer. Então não é errado ele falar, é você ter a vontade de xingar ou falar mal de alguém, mas você não pode concluir o ato. Engraçado você falar isso, porque eu preciso, vou ser sincero, eu preciso melhorar a minha mansidão no trânsito, porque eu não tenho paz muitas vezes, que eu vejo um abençoado andando, aí eu vejo assim que ele virou sem dar seta e foi, meu Deus, a Jennifer do lado fala assim, amor, olha lá que você vai falar, eu sei, mas nossa, mas é o que você falou, você não tem paz mesmo. E cada um é provado numa área. Você falou do trânsito, no nosso tempo mais de criança, acho que alguns aqui chegaram a assistir o Pateta, era o Mr. Ele era um cara pacato, dentro de casa, uma pessoa maravilhosa. Mas quando ele entrava dentro do carro... eu já vi esse desenho. Como que era o nome dele? Não sei, era o Mr. Era o Pateta que fazia esse personagem. Ele tranquilo, uma pessoa maravilhosa. Mas quando ele entrava dentro do carro, ele se transformava. Ele virava... Ele descia do carro, saía, se tornava outra pessoa. Ele tinha até do lado na porta os carimbos das pessoas que ele atropelava. Ele atropelava, mais um. Mas aqui, olha, o apóstolo Paulo falando com eles no capítulo 3, veja só como essas duas coisas, em tudo que ele vai falando, né? A experiência de Abraão, a lei e a graça. Mas no capítulo 3, verso 2, ele diz assim, olha, na verdade, o verso 1, onde ele chama eles de insensatos. Insensatos. Ele diz assim, olha, ó Gálatas insensatos. Eu nem sei o que é dizer insensato, mas eu sei que não é uma coisa boa, né? Pessoas sem sensatez, mas tem que saber o que é sensatez, tá vendo? Mas aí,
Quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Mas olha o verso 2. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Verso 3. Sois assim insensatos que, começando no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Isso, sabe, isso acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas às vezes se convertem nesses 35 anos de ministério? Quantas pessoas se convertem, vêm para Cristo, a pessoa está perdida, vem para Jesus, e quando ela começa a vir na igreja, já aparece alguém: mas você vai naquela igreja? Mas naquela igreja, lá, olha só, lá não guarda o sábado. Você vai naquela igreja? Então lá, mas lá devolve o dízimo. Você vai naquela igreja? Lá, mas lá pode raspar a perna. Aí você vai naquela igreja? Não, mas lá pode raspar o subaco. Aí você vai, e a pessoa que nasceu para Cristo, ela começa a sentir o peso dos rudimentos e acaba, como disse Paulo aqui, como foi que vocês receberam o Espírito Santo? Foi pelas obras da lei? Como vocês receberam o Espírito Santo? Receberam a circuncisão? Não, foi porque vocês contemplaram Cristo na cruz, o Salvador de vocês. E hoje é assim. Por isso que ele fala para a gente tomar cuidado com qualquer vento de doutrina, né, pastor? É bem isso daí. Porque se a gente está seguindo uma direção, né, direção de Cristo, aí vem e fala, mas tem que fazer tal coisa. É que nem um barco navegando. Ele está com vento em popa, beleza. Aí começa a mudar o vento. Opa, tem que mudar, tem que corrigir o curso. E a vida do cristão é o pastor Adolfo que fala que você não pode ser rabo de galinha. Rabo de galinha. O lado, você quer saber o lado que o vento tá soprando, aí o rabo da galinha. Se o rabo tá para lá, porque o vento tá para lá. Então, olha, eu me converti na igreja do Evangelho Quadrangular há 35 anos, aceitei Jesus nessa igreja, amo essa igreja. Já aconteceram escândalos, já passaram líderes, já isso, já aquilo, mas eu amo, ela é minha mãe. Ela é minha mãe. O apóstolo Paulo disse assim: antes, sendo servos do pecado, escravos do pecado, agora obedeça à forma de doutrina que fosse entregue. Quer dizer, eu fui livre através dessa igreja, através desse ministério. Aí uma pessoa foi salva através de um outro ministério, ela vai chegar para mim e falar assim: mas a minha igreja que é boa. Peraí, o apóstolo Paulo, ele fala aqui, se pregarem um outro evangelho que não for Cristo crucificado, ainda que um anjo pregue, ele escreve aqui, ainda que um anjo pregue. Agora vocês estão aí, insensato Gálatas, vocês estão aí querendo voltar para trás, não é? E eu fui salvo nessa igreja, eu aprendi a saudação dessa igreja: paz seja convosco. Eu amo a doutrina da igreja do Evangelho Quadrangular, amo e tenho me relacionado com todos os pastores de todos os ministérios, amo e respeito, mas eles aqui estavam voltando para a carne, né? Acho que é importante a gente falar como vencer tudo isso. Você quer comentar, Adri? De uma maneira geral, é o Espírito Santo. Primeiro é o Espírito Santo, como a gente, para vencer tudo isso, é através do Espírito Santo, não tem outro caminho. As outras coisas é o quê? Aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve vai determinar as nossas ações. Então, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve, ela manda informação para o nosso cérebro. E aí o nosso cérebro começa a processar e é aí que a gente começa a tomar as atitudes. Então, assim, a gente precisa filtrar o que a gente tem ouvido, com as informações que têm chegado até o nosso ouvido, a quem nós temos pedido conselho. Acho que a gente precisa filtrar aquilo que os nossos olhos têm visto, né? Aonde que nós temos navegado, o que nós temos assistido. Acho que outra coisa também importante, quem são as pessoas que nós estamos nos relacionando, porque dizem que nós somos a média das 5 pessoas que nós se relacionamos. Então, quem são as pessoas que estão ao nosso redor?
Então, todas essas informações é que vai determinar as nossas ações, é que vai determinar se a gente está firmado em Cristo, no Espírito Santo ou não. São aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, é o que fortalece o nosso espírito. A Bíblia ela diz que nós temos que renovar os nossos pensamentos, né, o nosso raciocínio, todos os dias. Então a gente tem que deixar cativos os nossos pensamentos a Cristo. É o que você está falando. Né? O que você está ouvindo, o que você está vendo, o que tem. Aqui em Gálatas, aqui no versículo 18, diz assim: contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados. Não é? Então a gente precisa colocar a mente, visão, porque assim, a maioria dos sentidos está todo aqui, né? Visão, olfato, paladar, audição, o tato está fora, mas é aqui. Então a gente tem que renovar a nossa mente, e nós temos que levar a nossa mente, fala essa palavra, cativos em Cristo. Ele sempre vai ser a nossa referência, como o Paulo fala aqui no capítulo 3. Vocês começaram olhando para Cristo. E agora, o que... É aquela pessoa que começa um projeto, um propósito, é aquilo que fala na corrida, né? Está correndo bem, mas de repente começa a ser atraído. Pelo que está na beira do caminho, né? Até mesmo você vem para Cristo e começa uma vida de sucesso, de repente esse sucesso começa a proporcionar para você oportunidades. E você não entende que esse sucesso que você está vendo, porque você está olhando para Cristo, e você começa, como eu me lembro, o meu pastor um dia ele pregou a história do burrinho que entrou em Jerusalém com Jesus montado. Ele entrou em Jerusalém e ele só via tapete, ele via verde. Ele falou: nossa, eu nunca vi tanta glória. Ele correu, voltou lá no pasto, chamou todos os jumentinhos e falou: venha ver o que acontece comigo quando eu entro lá na cidade. Aí ele voltou na cidade, que entrou, todos os burrinhos, tomou paulada, pedrada e saiu correndo. Falei: mas peraí, você não falou que... É assim, a gente, quando Jesus, ele permite a gente brilhar, a gente tem que saber que é Jesus, é Ele. É que nem quando você falou a questão de ouvir o seu pastor, tá? Você falou aí para as pessoas ouvirem o seu pastor. Agora, vocês olhem para mim, eu tenho ouvido o meu pastor? Eu tenho ouvido o meu pastor? A gente passa uma determinação, e você sabe, quando você passa você é líder, você passa uma determinação, você tem aí centenas de pessoas que cada um tem a sua opinião. Ah, mas eu ouvi a televisão, eu ouvi, tá. Às vezes eu passo uma determinação que eu não quero passar, mas o meu líder passou para mim. Isso que é obediência, né? É fazer aquilo que a gente não gosta, mas como a gente está debaixo de uma autoridade... Certo, é isso daí. Às vezes eu passo, puxa, eu não queria fazer isso, mas eu recebi isso. E sabe que todas as vezes que a gente obedece e faz isso, acontece o quê? A gente vê que a pessoa que nos passou essa lei estava certa. Passou essa direção, estava certa. E a gente vê que a gente beneficiou as pessoas que obedeceram e se sujeitaram. E falando de obra da carne, né, tem um relógio também, né? Se deixar a gente aqui, a gente vai ficar falando demais. Então, melhor nós chupar essa laranja aí e deixar o povo voltar para a Netflix aí. Não, vai voltar para estudar Gálatas. Não interessou por Gálatas? Dá uma olhada, né? Depois disso tudo, dá para a gente aprender muita coisa aqui. Dá para ir muito mais longe. E assim, se a gente viver segundo a carne, a gente vai trazer morte para a nossa vida. E tanto física como espiritual. Né? Porque aí entra a desobediência. Né? E se a gente viver no Espírito, esse caminho de viver no Espírito conduz à felicidade. Conduz aí, né, vamos colocar assim, a bondade, a benignidade, domínio próprio. Ninguém gosta do domínio próprio, aí a obediência entra, né? No domínio próprio. Né? E a gente, assim, a gente tem que andar em espírito para não cumprir as vontades da carne, os desejos da carne. A gente tem que crucificar isso aqui todo dia. E não é fácil, queridos, dizer não. A gente estava conversando aqui, o Rafa
Ele falou assim, um pratão de feijoada, né? Porque ele viu a mexerica. Ele falou assim, nossa, isso daí depois de um pratão de feijoada, né? Olha a carne. Olha o desejo da carne. Glutonaria, né? Bebedice e, né? Desejos sexuais. Que pecado é bom, se não fosse bom, né? E aí a gente precisa tomar cuidado. Vai acrescentar o quê? Né? Quando você está sozinho no seu quarto, vai acrescentar o quê? O que você está fazendo ali? Né? Quando a gente está sozinho em casa. Então a gente precisa tomar cuidado. Matar a carne não é fácil, mas é todos os dias. Renovar os nossos pensamentos em Cristo, os nossos olhos no alvo, todos os dias. Senão a gente vai morrer espiritualmente, fisicamente, porque uma desobediência pode gerar a morte física, né? Quantos pais perderam os filhos por causa de uma desobediência? Não, sai pela janela, ou sai escondido. É uma desobediência, gerou uma morte física. Então, ou alguma outra coisa, eu estou falando de, né? Mas pode acontecer outras coisas. Então a gente, andando no Espírito, nós temos liberdade. Nós somos livres em Cristo. Por causa dessa paz que excede todo o nosso entendimento. É uma paz que, queridos, não tem preço que pague essa paz. E é um privilégio do céu, né, Adriana? Porque, como está bem claro aqui, se hoje nós tememos, se hoje nós lutamos contra a carne, se hoje nós jejuamos, oramos, buscamos agradar a Deus, como diz assim, quando nós jejuamos, nós não fazemos Deus melhor. Nós não fazemos Deus melhor. Quando você jejua, quando você ora, e na verdade também nós não ficamos melhores. Na verdade nós reconhecemos que nós somos mais dependentes do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele fala, quando eu sou fraco, é que eu estou forte, porque a gente depende de Deus. E aí, como a gente está falando do fruto do Espírito, esse temor, esse respeito, essa vontade de não querer ferir a Deus, essa vontade de amar a Deus, de ter comunhão com Deus, é uma dádiva de Deus, do Espírito Santo para a nossa vida. Eu costumo dizer que, dizer assim, eu te amo a Deus, é um presente do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então tudo é um presente dele para a nossa vida e nós temos que buscar cada dia mais, e o que provoca isso é a palavra. Você vai examinando a palavra e de repente o novo nascimento acontece, porque o novo nascimento é inexplicável, né? Estamos mortos, os nossos deleites, e de repente a gente nasce para Cristo, e a gente tem que entender que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, né? E tem que se fazer novo nas nossas vidas, né? Eu trouxe aqui, tem várias dinâmicas com mexerica, ou com laranja, ou com polcã, né? Eu peguei a polcã. Queridos, é assim, a gente chega para Jesus assim, com uma casca, né? Uma casca grossa. Posso tirar segura o microfone. Nós chegamos, né, para Jesus assim, uma casca grossa. Mas aí o Espírito Santo, ele vem, né, nós aceitamos Jesus, ele vem nas nossas vidas, e aí ele começa a fazer isso aqui, ó. Aí tira a glutonaria, tira os desejos sexuais, tira o que mais? Vai, fruto da carne. Obras da carne, vai lá. Fruto da carne, obra da carne. Maledicência. Maledicência, vai, o que mais? Ciúmes. Porfias, Porfias, emulações, ira, contenda. Aí ele vem, ele tirou aquela coisa, aí ele começa com os frutos, né? O amor. Então, na verdade, todo mundo tem. Sim. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem, e só quando Cristo vem, nos lava com seu sangue, que vai conseguir expressar isso, né? Aí ele começa domínio próprio,
Tem que dominar o próprio passo. Longanimidade, bondade, que mais? Fidelidade, mansidão, e assim vai. É isso que acontece. Fé entra aí também, né? Fé. Fé eu até falei em uma das pregações que a fé ela entra em dom e fruto, né? Sim. Porque a fé, tanto lá em Coríntios 12, onde fala dos dons, fala que a fé é um dom. E aí, quando fala do fruto do Espírito, a fé também está aí, né? Ela entra em duas áreas, né? É maravilhoso isso. E sabe o que é mais lindo? Assim, é o cheiro O bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, deixamos o Espírito Santo vir e tirar toda essa casca grossa que a gente tem, que são os desejos da carne, a concupiscência da carne, e ele vem com os frutos dele, a gente não tem mais vontade de ter essa casca grossa. Né? Ele vai nos aperfeiçoando, ele vai nos moldando, ele vai sarando, transformando, mudando. E a gente não tem mais. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E esse cheiro gostoso vai atingir outras pessoas. Amém. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Para ganhar almas. Para, através do nosso testemunho, dessa mudança que o Espírito Santo fez em nossas vidas, as pessoas veem, nossa, é diferente. Você tem algo diferente, eu tenho perfume. O bom perfume de Cristo. Nós temos. Amém. Não é? Pastor, pode terminar? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Olha. Ligou? Graças a Deus, isso. Nós vamos orar agora. Graças a Deus. Um versículo que acho que praticamente eu falo quase todos os cultos. É João 5,39. Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida. E são elas que de mim dão testemunho. Então nós compartilhamos um pouquinho aqui dessa carta que o apóstolo Paulo escreve às igrejas da Galácia do Norte, ou ali essa região que o apóstolo Paulo escreve essa carta. E é maravilhoso examinar a Escritura. Estamos tocando em vida, tá? E isso é o que faz com que nós alimentemos a nossa vida espiritual. Porque as palavras que eu vos tenho dito, disse Jesus, são espírito e vida. Então, você olhando talvez de um modo natural, pode acontecer, você está olhando de um modo natural ainda. Mas por causa da palavra, pode acontecer um novo nascimento e o homem espiritual ser gerado. Como disse Pedro assim, que nós somos regenerados, ser gerados de novo por causa da palavra. Então nós vamos orar nesse momento. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Adriana, Murilo. Eu quero só deixar um versículo aqui, que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 14. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos entrarão nesse caminho. Então, diante de tudo que a gente está falando, né, não tem outro caminho. Amém. E aí também aí também o Senhor diz assim: largo, espaçoso é o caminho. Todos os momentos vamos encontrar as duas. Lei e graça, Ismael e Isaac, Sara e Agar, Abel e Caim, bênção e maldição, dízimo e oferta, obediência e desobediência, paz e prazer. Lei e graça, paz e prazer. Paz e prazer, né, Murilo? Aí, como ele disse, a porta estreita e largo, espaçoso é o caminho. Então nós vamos orar nesse momento, no nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós não estamos aqui brincando de igreja, estamos aqui tratando esse assunto tão importante. Muitas vezes, ó Pai, durante o dia, tantos assuntos são tratados. Há programas de esporte, de futebol que ocupam 2 horas, fala de uma coisa, de outro. Há programas políticos, há tantas coisas, Pai. Mas há também um tempo em tratar da sua palavra, de examinar a Escritura. E certamente
obter vida através da Escritura, Pai. Por isso, nesse momento, eu quero orar e eu quero abençoar cada pessoa que participou. E como essa live vai continuar, se algum dia alguém abrir e estudar também, compartilhar também, que seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos cada participante, cada simpatizante, ó Deus, no nome de Jesus, e especificamente, Pai, jovens, juniores, adolescentes, aqueles que estão debaixo, ó Pai, da tutela desses filhos que são líderes aqui, com responsabilidade sobre eles, Pai. Que nós possamos verdadeiramente, como com fruto do Espírito, anunciar o Senhor Jesus. Como dizia Francisco de Assis, pregue a palavra em todo tempo. Se necessário for, use a palavra. Por isso, em nome de Jesus, eu abençoo a cada um, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Fica aqui o meu convite também, amanhã de manhã, Escola Bíblica, tá? Certamente você vai receber um link, você que faz parte aí da igreja, e você pode acessar, participando da aula da Escola Bíblica a partir das 9 horas da manhã. Provavelmente também quero transmitir, tá? E você pode estar participando em nome de Jesus. Deus abençoe. Murilo, Adriana, Rafael, Davi, que esteve aí na técnica, Trovó, que esteve aí hoje durante o dia todo, não sei se dormiu aqui, aí que foi para casa e voltou de novo, e Deus abençoe cada um de você que abriu a sua casa também para nos ouvir aí, que seja honrado em nome de Jesus. Amém.